Oi, pessoal. Oi, Dinalva. O Senado Notícias Revista está no ar. Tudo bem, André? Pois é, a gente vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu aqui no Senado nessa semana. E olha que aconteceu muita coisa, viu? Acompanhe com a gente. Vamos ver no programa de hoje. Senador Cid Gomes é baleado no Ceará e está sob cuidados médicos. Grupo de senadores pede a votação de projeto que permite prisão em segunda instância. Avança projeto que estabelece mandato para presidente do Banco Central. O Senado Notícias Revista começa agora. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, foi baleado no peito e na clavícula na tarde de quarta-feira, durante um protesto de policiais militares em Sobral, no Ceará, a 230 quilômetros de Fortaleza. O senador está internado com quadro clínico estável no hospital de Sobral. Assim que soube do ocorrido, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, solicitou proteção da Polícia Federal para Cid Gomes. Movimento grevista pode fazer o professor, pode fazer o trabalhador, mas quem tem arma, direito de andar armado, não pode, pela nossa Constituição, fazer greve. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Cid Gomes está hospitalizado, mas ainda não há boletim médico. No momento do tiro, o senador pilotava uma retroescavadeira para tentar furar um bloqueio feito por policiais no batalhão da Polícia Militar do município. Cid Gomes está licenciado do Senado e organizava um protesto contra um grupo de policiais que tenta impedir o trabalho da Polícia Militar. Quando saía do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que entrou em contato com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para garantir a segurança do parlamentar. Já tratei com o ministro Ramos, com o ministro Moro. O senador já está protegido lá no hospital, a Polícia Federal já está lá. Procede a informação de que ele estaria sob risco agora? A Polícia Federal já está no entorno do hospital e ele já está recebendo os procedimentos cirúrgicos e a nossa esperança é que ocorra tudo bem. O último boletim médico divulgado informa que Cid Gomes apresenta boa evolução clínica e que o quadro cardíaco e neurológico não apresenta alteração. O senador encontra-se lúcido e respirando sem aparelhos. Senadores de todos os partidos manifestaram solidariedade a Cid Gomes e cobraram providências do governo federal. O governo autorizou o envio da Força Nacional. O Ceará enfrenta uma paralisação de policiais militares que reivindicam aumento salarial. Um grupo de senadores entregou esta semana ao presidente Davi Alcolumbre um abaixo-assinado pedindo que ele coloque em votação em plenário o projeto de lei do senador Lazier Martins, que muda o Código Penal e permite a prisão após condenação em segunda instância. O pedido tem 43 assinaturas. Também existe uma PEC que muda a Constituição para permitir a prisão após a segunda instância. Essa PEC está sendo examinada pela Câmara dos Deputados. A discussão e a votação dessa pauta, ela é a número 1 hoje para a população brasileira. Nós vamos começar a discutir reforma tributária, talvez chegue o projeto de reforma administrativa. Mas aonde vai um parlamentar, a população está dizendo, quando é que vocês vão apreciar e votar a prisão após segunda instância? E optamos pelo projeto do senador Lazier Martins, exatamente em razão da sua eficiência, do seu alcance e, sobretudo, da sua celeridade, sem prejuízo da proposta da Câmara. Nós queremos afirmar que votaremos favoravelmente a proposta da Câmara. Não há colisão entre uma e outra. PT, PSOL e Rede apresentaram o pedido de cassação do senador Flávio Bolsonaro. As acusações são lavagem de dinheiro, corrupção e associação com milícia. O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador Jaime Campos, tem 5 dias úteis para decidir se aceita ou não o pedido.
Jaime Campos disse que vai dar ao acusado o direito da ampla defesa e que vai recorrer à Advocacia Geral do Senado para subsidiar o andamento do processo. Avança o projeto que dá mandato fixo ao presidente do Banco Central em período diferente do presidente da República. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma emenda ao texto, que agora segue em regime de urgência para o plenário. De acordo com a proposta do senador Plínio Valério, o mandato do presidente do Banco Central é de 4 anos, mas não coincidente com o mandato do presidente da República. Dessa forma, o dirigente da instituição não poderia ser demitido e teria autonomia para conduzir a política monetária. O relator, senador Telmário Mota, rejeitou a emenda do senador Eduardo Braga, que pretendia incluir o crescimento econômico e a defesa do emprego entre as atribuições do Banco Central. A função do Banco Central é cuidar da estabilidade da moeda no Brasil e nos demais países do mundo. Mandato duplo para bancos centrais é normalmente definido como sendo aquele que abrange tanto essa estabilidade de preço como algumas medidas de estabilidade de economia real, como faz o Fed norte-americano. O mandato duplo abre mais espaço para o Banco Central ser afetado pelo ciclo político partidário, potencialmente sendo mais pressionado para estimular as atividades econômicas no curto prazo, visando ganhos políticos e eleitorais de curto prazo e jogando os custos de uma inflação mais alta para o futuro. O Fed norte-americano, ele funciona assim. Ele funciona tendo o Banco Central, além de ter que perseguir meta de inflação, além de ter que atingir meta de inflação, ele também tem que perseguir meta de emprego e crescimento econômico. É importante que um Banco Central tenha uma visão global da economia. Não fique apenas pelo aspecto da questão monetária, da estabilidade monetária, mas veja também o curso da economia. Principalmente num país como o Brasil, que vive taxas de desemprego absolutamente alarmantes. A outra emenda do senador Tasso Gereissati foi aprovada. Seu mandato, sua obrigação básica é a manutenção da moeda. No entanto, subsidiariamente, não ficar alheio às enormes flutuações que um país como o nosso tem e tem tido recentemente em relação à atividade econômica. Na verdade, isso já acontece de fato. De fato, isso já acontece. Nós estamos apenas oficializando e colocando como no projeto para que isso fique bem claro que o Banco Central não ignora essas eventuais flutuações. Apesar de ter uma posição contrária à autonomia da forma como se propõe, neste caso, em função da emenda acolhida pelo relator, nós votaremos com o relator. Os membros da diretoria do Banco Central também têm mandato. Todos, incluindo o presidente, poderão ser exonerados em caso de desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos da instituição. A proposta de exoneração tem que partir do Conselho Monetário Nacional e ser aprovada pela maioria absoluta dos senadores. A votação da medida provisória 898, que estabelece o pagamento do 13º para beneficiários do Bolsa Família, foi adiada pela 5ª vez. Governo e oposição não se entendem sobre o alcance da medida. A falta de acordo entre parlamentares e o governo fez dependentes do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, o BPC, voltarem para casa sem respostas. O governo se justificou. Nós precisamos da aquiescência, da autorização do ministro da pasta que é responsável pela Bolsa Família. Hoje, nós estamos tendo aí, nesse momento, a troca do comando do Ministério da Cidadania, com a saída do ministro Osmar Terra, sendo empossado o ministro Onyx Lorenzoni. Então, eu me comprometi a conversar com o ministro Onyx
levar para ele a proposta de permanência do 13º da Bolsa e ver como nós conseguimos avançar numa proposta também para o BPC. O texto original da MP previa o pagamento do 13º do Bolsa Família apenas em 2019, mas o relator quer torná-lo permanente e estendê-lo aos beneficiários do BPC. O senador Randolfo Rodrigues sugere como fonte de recursos a tributação das aplicações em fundos de investimentos fechados. Não há mais nada a ser cedido. Está ficando cada vez mais patente nesta medida provisória a total indisposição do governo para conceder direitos aos mais pobres. Outro encontro da comissão está marcado para esta quarta-feira. O governo promete solução, mas o relator da medida provisória acredita que ainda não haverá resposta conclusiva. A MP perde validade no dia 24 de março. A solução que inviabiliza um direito das famílias que recebem o benefício de prestação continuada, para nós não é solução. A ministra da Agricultura afirmou aos senadores que a medida provisória da regularização fundiária não vai estimular a grilagem de terras. Tereza Cristina garante que a MP vai permitir que pequenos agricultores tenham acesso a crédito. Segundo o governo, a aprovação da medida provisória deve beneficiar cerca de 300 mil famílias instaladas em terras da União há pelo menos 5 anos. A ministra Tereza Cristina comentou os principais pontos da medida provisória. O texto amplia de 4 para 15 módulos fiscais a área que poderá ser regularizada com a mera declaração do ocupante. Mas a ministra disse que isso não vai estimular a grilagem, pois, segundo ela, haverá verificações em todo o processo de regularização. E as verificações não são só da terra, do georreferenciamento, da posição geográfica desse lote, mas você também vai levar em consideração a parte ambiental, a parte trabalhista. Nada disso está sendo excluído nesta medida provisória. Está prevista a vistoria remota para as áreas de até 4 módulos. Nós vamos usar tecnologia, porque se nós continuarmos no ritmo que nós temos hoje, vão mais 400 anos e a gente vai estar aí sem conseguir regularizar esses títulos. Então, nós vamos usar tecnologia, sem precarizar. O governo argumenta ainda que 97% dos lotes passíveis de regularização são de pequenos produtores que usam a propriedade para sua subsistência e que dos 150 mil processos no INCRA, apenas 2.100 são de áreas que têm mais do que 15 módulos fiscais. Ao defender a MP, a ministra afirmou que não haverá interferência em terras indígenas, quilombolas ou assentamentos. Entram no programa de regularização as terras da União ocupadas em todo o país até 5 de maio de 2014. O senador Isalci cobrou apoio técnico para as pessoas que tiverem a terra regularizada. Pelo valor da terra, se você não der a esses assentados, não é, um estudo da viabilidade, da vocação daquela terra, capacitá-los, né, dar matéria-prima, né, as pessoas vão acabar vendendo, porque nós precisamos dar a eles condições de sobreviverem da terra. Como é que nós vamos levar assistência técnica, nós vamos levar crédito, irrigação, as cadeias produtivas todas que nós queremos trabalhar, se não existe a base? Se o sujeito não tem, coitado, a condição de poder ir ao banco, progredir, ter o seu crédito, enfim, tirar essas amarras que ele tem hoje de ser um poceiro e não ser o dono da sua própria terra. A medida provisória já recebeu quase 550 emendas e o prazo para análise vai até 20 de março. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que altera a lei de alienação parental. Denúncias apontaram que pais que abusavam dos filhos conseguiam distorcer a lei para manter a guarda dos menores e continuar com os abusos. O voto da relatora senadora Leila Barros acaba com a inversão imediata da guarda e muda outros pontos do texto. O relatório segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
O meu caso é o caso de milhares e milhares de mães, que logo a criança, quando começa a falar, ela começa a relatar abusos. O meu pai mexeu aqui. Nós somos orientadas a, quando a gente souber de uma situação dessa, a gente ir lá e fazer a denúncia. A hora que a gente faz a denúncia, o que acontece? Já cai na lei dessa alienação parental. A Edneia faz parte de um grupo que pede a revogação total da lei. Pelo relatório, o texto continua valendo, mas com alguns ajustes. A gente sabe que a alienação parental, ela é um mal da sociedade. E que muitos desses jovens, além de serem punidos pelo convívio, de não ter o convívio com seus genitores, eles muitas vezes se mutilam, muitas vezes se suicidam também, porque eu fiz audiências de suicídio aqui, justamente por achar que é um empecilho para a melhoria da relação entre ambos. Então, assim, o que a gente fez é melhorar a lei. Um dos pontos que mudou é o que tem gerado mais polêmica, a inversão da guarda. O magistrado vai ter que entrar, o judiciário vai ter que entrar nessa ação, numa ação de mediação, primeiramente, analisar a capacidade parental de quem está denunciando, a capacidade parental de cuidar daquela criança, entendendo essa relação, preservando essa relação e depois entrar na ação para justamente julgar o que foi denunciado. Pela lei de alienação parental, se uma denúncia não puder ser comprovada, os pais devem aceitar a guarda compartilhada. Em alguns casos, quem faz a denúncia de abuso pode até perder a guarda do filho. Quando a mãe denuncia, começa a pior parte disso tudo é que no caminhar do processo vai indo, até que a juíza chega no extremo máximo, que é pedir a inversão de guarda. Ela foi lá, denunciou o pai da criança, aí foi tudo para a justiça, entende? Foi para o criminal e foi para a vara de família. O pior de tudo isso, antes de sair qualquer resultado do criminal, que houve, se não houve, a vara de família já dá a sentença. A vara de família já dá a sentença de que é alienação parental e a guarda assim, é imediata, a inversão de guarda. O objetivo original da lei de alienação parental é evitar que crianças sejam manipuladas emocionalmente pelo pai, pela mãe ou por qualquer outro familiar. No entanto, a lei estava sendo usada por genitores abusadores. Eles faziam falsas denúncias para ficarem com a guarda das crianças e continuarem com os abusos. A prática foi exposta pela CPI dos maus tratos aqui no Senado. Então, André, vamos conferir agora o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Dinalva. A Agência Senado tem outras notícias sobre o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era uma declaração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele lamentou o que considera, abre aspas, uma crescente onda de intolerância e preconceito, fecha aspas. Davi Alcolumbre referia-se às redes sociais em função da repercussão dada a um vídeo publicado por ele mesmo no Facebook. Nas imagens, ele aparece dançando no carnaval de rua ao lado do pai, Samuel Tobelém. De acordo com Davi Alcolumbre, o vídeo foi depois editado e compartilhado nas redes sociais, acompanhado de mensagens machistas, homofóbicas e antissemitas. Na terça-feira, um fato semelhante levou a senadora Cátia Abreu à tribuna do Senado. A senadora manifestou solidariedade à jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo. Para a Cátia, abre aspas, é preciso defender as mulheres, desde as mais pobres até as mais ricas, e todas merecem ser tratadas com dignidade, sobretudo pelas grandes autoridades do país. Fecha aspas. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação de um projeto pela Comissão de Constituição e Justiça que obriga a instalação de botões de pânico em ônibus e micro-ônibus. O dispositivo a ser acionado por motoristas ou cobradores em caso de perigo vai informar a localização do veículo à polícia. O projeto é terminativo e, se aprovado em turno suplementar, segue para apreciação da Câmara dos Deputados.
Já na quinta-feira, um dos destaques era um requerimento protocolado pelo líder do PT, o senador Rogério Carvalho, de Sergipe. O senador quer a convocação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para dar explicações ao Congresso Nacional. O ministro acusou deputados e senadores de chantagearem o governo de Jair Bolsonaro. A decisão sobre a convocação ou não do ministro vai ser do plenário do Senado. As inundações provocadas pelas chuvas nos estados do Sudeste este ano foram tema de uma audiência pública essa semana na Comissão de Meio Ambiente. O repórter César Mendes acompanhou a discussão e faz agora, na coluna Momento Eco, um resumo das informações trazidas pelos especialistas. A primeira constatação que surge do debate com especialistas em deslizamentos e hidrologia, a ciência que estuda a movimentação da água no planeta, é de que existe uma correlação de causa e efeito entre o fenômeno das mudanças climáticas e os desastres naturais provocados pelas chuvas. O painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, em 2007, havia publicado um trabalho onde eles já mediam, né, no aumento médio global de temperatura de 0,74 graus. E o que essa mudança de temperatura causa na prática, né? É uma mudança completa no regime hidrológico. Outra evidência salta aos olhos. A ocorrência de inundações vem sendo registrada de forma cada vez mais intensa em nosso país. Peguei o Atlas de desastres naturais. Nós vemos um acréscimo contínuo, de gradiente contínuo, diria, de desastres, de ocorrência de inundações. Ao mesmo tempo, tudo indica que produzimos informação de qualidade e temos um bom arcabouço legal para a formulação de políticas públicas. A função do IBGE é produzir dados para atender as políticas públicas, não só para apoiar as políticas públicas, mas por eles terem séries históricas para acompanhar os resultados dessas políticas públicas. Nós recebemos o aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia e, a partir desse aviso meteorológico, nós fizemos o alerta do desastre. Uma pergunta surgiu então: por que falhamos todos os anos na solução desse problema? Ninguém apresentou uma resposta, mas pelo menos surgiu uma proposta. É complexo, eu não sei qual é a resposta e eu me arvoro a duvidar que alguém saiba. Eu acho que precisamos sentar um grupo de pessoas, eu cochichei com o senador Valentim, se era possível ter um grupo de trabalho que auxiliasse a comissão ou o Senado, ou seja lá quem deva ser. Já está anotada ali a sugestão do senhor desse grupo, claro, trazer esse conhecimento e essa possível soluções. A gente tem estudos, a gente tem trabalho, tem pesquisa, tem tudo. A gente tem como fazer, falta a vontade política de querer realizar. Esperamos agora que esse grupo de trabalho seja efetivamente criado e possa apontar um bom caminho para o enfrentamento desses desastres naturais provocados com intensidade cada vez maior pelas chuvas em nosso país. Esse foi o Momento Eco. Tchau, até a próxima. A medida provisória da identidade estudantil perdeu a validade. Ela não foi votada pelo Congresso nos 120 dias em que esteve em vigor. Mas as carteirinhas emitidas pelo site do governo vão poder ser usadas até dezembro de 2020. A medida provisória transferia a emissão do documento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UB, para o Ministério da Educação, mas não foi sequer analisado pelos parlamentares no prazo de 120 dias estabelecido por lei. A identidade estudantil é utilizada para o pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos. Custa, em média, R$ 35,00 se emitida pela UNE ou pela UB em papel. No site do Ministério, era emitida gratuitamente de forma digital. Essa medida provisória, a ID estudantil, ela foi rejeitada pelo Congresso, a partir do momento que ela não foi votada, mas também foi rejeitada pelos estudantes. São 8 milhões de estudantes universitários na graduação, mais de 40 milhões de estudantes secundaristas, né? E a gente vê que só 300 mil, em torno de 300 mil estudantes emitiram a sua ID estudantil, né? Então é um pouco sobre isso, é justamente por identificar essa retaliação
né, e da forma como vem como uma retaliação SMP, que os estudantes também optaram muitas vezes por não fazer a sua ID estudantil e também estão confeccionando carteiras junto à UNE, à UBS e toda a rede do movimento estudantil. O governo não pode apresentar outra MP sobre o mesmo assunto até o final do ano, mas, de acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, será enviado ao Congresso um projeto de lei com o mesmo tema. Se o governo não encaminhar, eu mesmo já estou preparando um projeto de lei para apresentar aqui no Senado. Quem tem legitimidade para dizer quem é o aluno são as escolas, porque são estudantes das escolas, e o governo, o MEC, que exatamente representa a educação brasileira. Então, ele que tem o cadastro, ele que pode dizer quem é aluno e quem não é. Foram gastos cerca de R$2,5 milhões em publicidade para divulgação da identidade estudantil digital, segundo dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação. De acordo com o MEC, mais de 325 mil estudantes emitiram o documento através do site da pasta. As carteirinhas emitidas durante o período da medida provisória continuarão válidas enquanto o aluno estiver matriculado no sistema educacional brasileiro. Com o vencimento da medida provisória, o MEC não poderá emitir mais nenhum dos documentos. Dinalva, veja você, uma amizade inusitada colore os jardins do Congresso Nacional. Vamos conhecer seu antenor e sua companheira de trabalho. Pois é, André, seu antenor é funcionário aqui do Congresso Nacional em Brasília e conquistou com cuidado e carinho a atenção de um bichinho muito especial. São 4 anos de uma linda parceria entre homem e animal. Ele, que é responsável por cuidar do espelho d'água, dá uma força na hora de conseguir comida. Ela é uma companhia adorável para as horas de trabalho. Eu vim trabalhar aqui no espelho da água, tomar de conta aqui. Cheguei, ela logo apareceu, mais 2. Aí eu sempre trazia pão, jogava para ver se ela conseguia pegar os peixes. Eu vi que ela estava tendo muita dificuldade para pegar, aí eu peguei fazer armadilha assim com garrafa perto, botar pão, bolacha dentro das garrafas, pegar os peixes e dar para ela. Aí ela acostumou comigo. Me seguir, ela segue o gramado todo. Até na lotérica já foi comigo. Uma história inspiradora de amor à natureza no coração de Brasília. Que amizade linda, né, André? Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.